Atenção, nesse momento, dia 1º de março de 2026, às 19h59, no Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, vou pregar a parte 626 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, no seguinte tema: as marcas do ministro, no grego hiperetes, da igreja. Abram suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 13, parte 1 de 2. Prestem atenção. Assim como o apóstolo Paulo usou 3 imagens para a igreja no capítulo 3 de 1 Coríntios, agora utiliza 3 figuras para descrever o ministro cristão. O obreiro é um mordomo que vive com fidelidade. O obreiro é um espetáculo ao mundo que revela humildade. O obreiro é um pai que demonstra amabilidade. É sobre esses 3 sentidos teológicos que vou pregar hoje. Receba e ouça a palavra inspirada e revelada de Deus e o seu decreto profético. O ministro é um mordomo fiel. Ministro, hiperetes, significa literalmente remador, 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 remador. Debaixo, o remador do último porão de um navio. Refere-se a um servo ou auxiliar, alguém que executa ordens e apoia um trabalho. O apóstolo Paulo ainda está corrigindo o mesmo problema identificado desde o capítulo 1 de 1 Coríntios, a divisão na igreja e o culto à personalidade. O mundo estava entrando na igreja em Corinto, na Ásia Menor, e a filosofia do mundo conduzia os seus assuntos internos. Corinto era uma cidade grega e o grande hobby dessa cidade era ir à praça a fim de escutar os grandes filósofos e pensadores discutirem suas ideias e exporem a maneira como via o mundo ao seu redor. Alguns crentes da igreja em Corinto se identificavam com um ou outro líder lá na praça pública, com esse ou aquele filósofo lá na praça pública, e transportaram tudo isso do mundo para a igreja. Sempre que a igreja ou seus membros segue os grandes nomes e gira em torno de homens, está imitando o mundo. Uma vez que os coríntios estavam acostumados a vivenciar isso no mundo, queriam agora fazer o mesmo dentro da igreja e diziam, em 1 Coríntios 3:4, Ego em mim, eu sou de Paulo.
e outro, eu sou de Apolo. Agora, 1 Coríntios 1:12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristos. 1 Coríntios 1:12. Quer saber como o apóstolo Paulo, na qualidade de ilustre apologeta, combate essa ideia do culto à personalidade, após afirmar que os obreiros da igreja são apenas servos, ou diáconos, ou presbíteros, ou pastores, ou ministros. O apóstolo Paulo prossegue em seu argumento dizendo que eles são ministros hiperetes de Cristos e despenseiros de Deus, escravos condenados que trabalham sob as ordens de um superior. Receba e ouça a palavra inspirada, revelada de Deus e o seu decreto profético. Primeiro, ato teológico. O ministro de Cristo é um escravo sentenciado à morte. 1 Coríntios 4:1. A Bíblia diz: assim, pois, 1 Coríntios 4:1, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros hiperetes de Cristos. A palavra hiperetes, na língua portuguesa, representa o primeiro escalão do governo. O ministro é uma pessoa que ocupa uma alta posição política de grande projeção na liderança e tem em suas mãos um grande poder e autoridade. O ministro, se você olhar a palavra ministro hiperetes no campo religioso, está falando de alguém que exerce a função de líder na igreja local. Todavia, a palavra usada pelo apóstolo Paulo para definir o ministro hiperetes nos dá uma ideia totalmente contrária. A palavra grega hiperetes significa um remador de galés. Essa palavra era utilizada para a classe mais simples de servos, escravos. Os ministros hiperetes são meros servos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Os ministros hiperetes não têm autoridade procedentes deles mesmos. A palavra grega hiperetes só aparece aqui em Coríntios, em todo o Novo Testamento. Prestem atenção, nos grandes navios romanos existiam as galés, que eram porões onde trabalhavam os escravos sentenciados à morte. Aqueles escravos sentenciados à morte prestavam serviço antes de morrer. Eles tinham seus pés amarrados com grossas correntes e trabalhavam a exaustão sob o flagelo dos chicotes, das chibatas, até a morte. Isso é um ministro, um hiperetes. O apóstolo Paulo diz que o ministro hiperetes não deve ser colocado no pedestal como dono da igreja ou como capitão do navio. Antes, o hiperetes, o ministro, deve ser visto como escravo que serve ao capitão até a morte.
o apóstolo Paulo está dizendo que não, para não colocarmos os holofotes sobre o homem, porque importa que os homens nos considerem hiperetes de Cristo, ministros de Cristo, e não como capitães do navio. O obreiro da igreja é um escravo já sentenciado à morte, que deve obedecer às ordens do capitão do navio, e aqui esse capitão é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Receba mais uma vez e ouça a palavra inspirada e profética de Deus e seu decreto profético. Segundo ponto teológico, o obreiro é um mordomo que obedece às ordens do seu Senhor. Mais uma vez, 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como hiperetes de Cristos e despenseiros, no grego oikonomos, dos mistérios de Deus. O apóstolo Paulo usa agora uma nova figura. Ele diz que o obreiro, o hiperetes, o ministro é um despenseiro ou mordomo. A palavra grega usada pelo apóstolo Paulo é oikonomos, de onde vem a palavra, nossa palavra mordomo. O ministro hiperetes é um despenseiro. O mordomo, aquele que toma conta da casa do seu senhor. Em relação ao dono da casa, o mordomo oikonomos era o escravo, mas em relação aos outros serviçais, ele era o superintendente. Assim era a posição de José na casa de Potifar. Sua função era cuidar dos interesses do seu senhor. O despenseiro oikonomos, ou mordomo, cuidava da alimentação da casa. O despenseiro oikonomos, mordomo, prestava contas não aos seus colegas, mas ao seu senhor. O despenseiro mordomo de Deus representa aqui o Evangelho, a palavra de Deus. O despenseiro de Deus, o mordomo de Deus, oikonomos theos, era a pessoa que cuidava da despensa, da dieta, da alimentação de toda a família. O oikonomos, mordomo, era um administrador, dirigente de uma casa, com frequência um escravo de confiança que era encarregado de todos os negócios do seu senhor, do lar. A palavra oikonomos, despenseiro, mordomo, enfatiza que a pessoa recebe uma grande responsabilidade pela qual deve prestar contas. Quer saber o que isso implica? Primeiro, não era a competência do oikonomos, o mordomo, prover o alimento para a família. Essa era uma responsabilidade do dono, do senhor da casa. O ministro hiperetes do Evangelho de Cristo não tem de prover o alimento. Esse já foi providenciado, está na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Esse é o alimento, é a palavra de Deus. Compete ao ministro, ou oikonomos, mordomo de Deus, dar a palavra de Deus ao povo.
O ministro hiperetes ou oikonomos mordomo não é o provedor. É o garçom de Deus que serve as mesas. Ele é o ministro hiperetes ou oikonomos, não coloca alimento na despensa, mas prepara o alimento e o serve. Ele, o ministro ou oikonomos, mordomo de Deus, não pode sonegar o alimento que está na despensa, ou adulterá-lo, nem o substituir por outro. O ministro ou oikonomos, mordomo de Deus, precisa ser íntegro, fiel, dando ao povo o mesmo alimento que o dono da casa providenciou para a família. Preste atenção. Ouça a palavra revelada de Deus, o seu decreto profético. Sabemos, porém, que é possível ter na despensa os melhores alimentos e mesmo assim ter na mesa a pior refeição. A competência do despenseiro, oikonomos, mordomo de Deus, era pegar a riqueza do alimento que estava na despensa, que é a palavra revelada e inspirada de Deus, e preparar uma refeição gostosa, saborosa e balanceada. O ministro hiperetes ou despenseiro, oikonomos, mordomo de Deus, precisa ensinar todo o conteúdo ou desígnio de Deus. O hiperetes, ministro oikonomos, mordomo de Deus, precisa anunciar todo o conselho de Deus. A Bíblia diz em Atos 20, 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O hiperetes, ministro, pastor ou líder da igreja precisa pregar sua Bíblia e toda a Bíblia. E aqui estamos pregando o Novo Testamento, 27 livros. E já concluí 2 Coríntios, estou agora em Atos. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou preparado para toda boa obra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Receba mais uma vez e ouça a palavra inspirada e revelada de Deus e o seu decreto profético. A palavra oikonomos enfatiza que a pessoa recebe uma grande responsabilidade pelo qual deve prestar contas. Não era função do despenseiro buscar nova provisão ou servir qualquer alimento que não fosse provido pelo seu Senhor. A palavra de Deus precisa ser ensinada de formas variadas. Hoje, prestem atenção, hoje não temos mais profetas nem apóstolos como tinham as igrejas primitivas. Eles pregavam mensagens de revelações. Quando os profetas diziam no Antigo Testamento, assim diz o Senhor,
Eles estavam recebendo uma mensagem inspirada, inédita e nova da parte de Deus. E essa mensagem ia fazer parte do cânon das Escrituras Sagradas, os 66 livros da Bíblia. Nos dias atuais, porém, nenhum homem e nenhuma mulher recebem mensagens novas de Deus. Tudo o que Deus tem para nós já está escrito na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. O ministro do Evangelho de Jesus Cristo precisa dizer nesse sentido. A Bíblia diz, ou assim diz a palavra de Deus. A pregação hoje não é revelável, mas expositiva. Você não acrescenta mais nada ao que está na Bíblia, mas expõe apenas o que está na Bíblia. Não recebemos mensagens novas, mas damos ao povo o conteúdo da palavra já revelada de Deus, de Gênesis, Apocalipse. A palavra oikonomos, despenseiro de Deus, ou mordomo de Deus, enfatiza que a pessoa recebe uma grande responsabilidade pela qual deve prestar contas. Quer saber o que isso implica? Receba mais uma vez e ouça a palavra revelada e inspirada de Deus e o seu decreto profético. A função do oikonomos, despenseiro ou mordomo de Deus, era servir as mesas com integridade. O ministro não é um filósofo que cria a sua própria filosofia. Não é assim o despenseiro, oikonomos, mordomo de Deus. O mordomo de Deus não cria uma doutrina, uma teologia, uma ideia, a fim de aplicá-la e ensiná-la. Cabe a ele, o mordomo de Deus, transmitir o que recebeu. O apóstolo Paulo sempre usa essa expressão em 1 Coríntios 15:3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelo nosso pecado, segundo as Escrituras. O oikonomos, despenseiro ou mordomo de Deus, não pode entregar o que não recebeu. E quer saber o que o mordomo de Deus recebeu? É o que está na palavra de Deus. Sendo assim, o mordomo de Deus ou despenseiro de Deus não podia mudar o alimento. De igual forma, nós não podemos mudar a mensagem da palavra de Deus. O oikonomos, despenseiro, mordomo de Deus, não podia adulterar o alimento, ou seja, não podia mudar o conteúdo, a substância, a essência do alimento. Nós, como despenseiros ou mordomos de Deus, não podemos mudar nem diluir a palavra de Deus. O oikonomos, despenseiro ou mordomo de Deus, não podia acrescentar nenhum alimento no cardápio além daquele que estava na despensa. Nós não podemos pregar o Evangelho, ainda mais alguma coisa, só o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho.
somente o Evangelho e todo o Evangelho. Finalmente, o despenseiro, oikonomos, ou mordomo de Deus, não podia reter as iguarias que o Senhor da casa havia provido para toda a casa e para toda a família. O mordomo de Deus, ou despenseiro de Deus, tinha de distribuir todo o alimento que o seu Senhor providenciara para a família e para o restante da casa. Prestem atenção. Isso significa dizer que os despenseiros de Deus, ou mordomo de Deus, precisam pregar para a igreja todo o conselho de Deus. O oikonomos, despenseiro ou mordomo de Deus, não pode pregar apenas as doutrinas de sua preferência, ou a preferência de alguns irmãos da igreja. A melhor maneira de fazer isso, todo o desígnio, o conselho de Deus, é pregar expositivamente, livro por livro. É isso que estou pregando em meu ministério na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Essa é a maneira mais adequada se colocar na mesa da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador todas as iguarias providenciadas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, se às vezes você não está se alimentando aqui, é porque você não está adequadamente ouvindo o que tem que ouvir. Receba e ouça a palavra revelada de Deus e seu decreto profético. O despenseiro, mordomo de Deus, precisa ser absolutamente fiel no exercício do seu trabalho. 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2. De acordo com a filosofia dos gregos e a sabedoria do mundo, as pessoas valorizam a popularidade e o sucesso, mas Deus quer dos despenseiros, oikonomos, mordomos, fidelidade. Sucesso sem fidelidade a Jesus é consumado fracasso. No dia em que formos prestar contas da nossa administração bíblica, ou eclesiástica, ou ministerial, o que Deus vai pesar não é o critério do sucesso, nem da popularidade, mas é o critério da fidelidade. O que Deus quer dos despenseiros, oikonomos, mordomos, não é sucesso, nem popularidade, mas fidelidade. Fidelidade ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fidelidade à missão, e ainda mais fidelidade à Igreja de Deus. Receba e ouça a palavra revelada de Deus e o seu decreto profético. O despenseiro, oikonomos, mordomo de Deus, está exposto ao julgamento. O ministro Riperetes, na qualidade de despenseiro de Deus, mordomo de Deus, passa por três crivos de julgamentos. Primeiro, o julgamento dos homens. Segundo, o julgamento próprio. Terceiro, o julgamento de Deus. Receba e ouça a palavra inspirada de Deus. O julgamento dos homens. Abram suas Bíblias, 1
Coríntios 4:3, Paulo diz: todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. O julgamento dos homens não é o mais importante. Nós não estamos servindo a homens, mas servindo a Cristo e a Igreja de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que se ele fosse servo de homens ou procurasse agradar os homens, ele não seria servo de Jesus Cristo. O grande projeto do ministro Hiperetes do Evangelho de Jesus Cristo não é ser popular aos olhos dos homens, mas fiel diante de Deus. Continue ouvindo a palavra de Deus. O julgamento da consciência. Os filósofos gregos e romanos, Platão e Sêneca, por exemplo, consideravam a consciência como o juiz máximo do homem. Para o apóstolo Paulo, apenas Deus pode sê-lo. O apóstolo Paulo continua, 1 Coríntios 4:3, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Agora 4:4, porque de nada me aguie a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. O apóstolo Paulo diz que os gregos e os romanos estavam errados quanto a essa matéria, a consciência. Platão e Sêneca estavam equivocados com respeito ao julgamento da consciência. O nosso supremo juiz não é nossa consciência. Nós podemos ser aprovados pela nossa consciência, mas reprovado por Deus. A nossa consciência não é totalmente confiável. Receba o decreto da palavra de Deus. O julgamento de Deus, 1 Coríntios 4:4. Pois quem me julga é o Senhor. Quer saber a razão que o julgamento de Deus é um julgamento perfeito? Deus é o único que conhece todas as circunstâncias e todas as motivações. O julgamento de Deus é final e perfeito. Ouça o decreto profético. A igreja precisa ter cuidado para não julgar os ministros prematuramente. 1 Coríntios 4, 5 e 6. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará apenas luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4, 5. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolos, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. O apóstolo Paulo traz para a igreja em Corinto 3 tipos de repreensões erradas em relação aos hiperetes, aos ministros, aos obreiros. Ouça o decreto: julgar na hora errada, julgar pelo critério errado e julgar pelo motivo errado. Primeiro cuidado da igreja deve ser de não julgar o servo de Deus prematuramente. O apóstolo Paulo diz que é errado julgar os ministros, os obreiros de Deus, fora do tempo ou antecipadamente.
O apóstolo Paulo diz que somente na parousia, que é a segunda vida em glória de Jesus Cristo, é que se terá o julgamento final e completo. O segundo cuidado que a igreja precisa ter é de não julgar o servo de Deus, os obreiros, pelo critério errado. Os crentes da igreja em Corinto estavam julgando por meio de critérios mundanos provenientes da sabedoria humana, pois alguns diziam ser de Paulo, pelo fato de Paulo ter sido o fundador da igreja, e outros de Apolo, pois esse um grande, eloquente pregador, e ainda outros de Cefas de Pedro, pelo fato de serem judeus prosélitos e gostavam do rigor da lei judaica. Os crentes da igreja em Corinto julgaram o apóstolo Paulo, Apolo, Pedro, por suas preferências e preconceitos. Entretanto, o apóstolo Paulo diz que não devemos julgar uns aos outros por esses critérios humanos, mesquinhos, diabólicos, caluniadores, que traz divisões na igreja. Ouça o decreto apostólico. 1 Coríntios 4:6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolos, por vossa causa, para que por nosso exemplo, aprendais isto. Não trapaceis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Vamos entender o que isso significa. Não ultrapasseis o que está escrito. Prestem bastante atenção. Se você, como cristão, membro de uma igreja, se você tem de examinar alguém, limite-se ao ensino da palavra de Deus. A única base de avaliação é a palavra de Deus e não nossas opiniões. Não superestime os obreiros e ainda mais os cristãos além da medida da palavra de Deus. Preste aqui um exemplo, que aqui vou citar. É assim: alguém comunica com outro membro da igreja: olha só, o pastor está fazendo isso, o irmão está fazendo isso. Aí a pessoa vai, chama o pastor, chama o irmão ou a irmã, começa a colocar opiniões próprias, em vez de pegar a Bíblia e abrir a Bíblia, ler a Bíblia, ensinar a Bíblia. Coloca ideias humanas, julgamentos humanos. A melhor forma de fazer isso é Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. Se você não conhece Bíblia, não julga ninguém. Fique caladinho, caladinha na tua. E vai cá orando, e ore. Não, isso é duro de ouvir, mas é verdade. É verdade. Eu sofro por causa disso. Imagina esse ponto, pastor. Meu Deus do céu. O terceiro cuidado que a igreja deve observar consiste em não julgar o servo de Deus por motivações equivocadas. O grupo do apóstolo Paulo estava desprezando o grupo de Apolo. E o grupo de Apolo desprezando o grupo de Pedro. A maneira mais vil de se promover é criticar, caluniar e murmurar. Sempre que o crente moderno critica, calunia e murmura, está promovendo a si mesmo.
sempre que o crente moderno começa a macular a imagem do outro dentro da igreja, está projetando a sua imagem, e essa maneira de agir tem uma motivação errada, é diabólica. Muitos crentes diabólicos na igreja. Nós não estamos na igreja de Jesus Cristo competindo uns com os outros. No entanto, nós não estamos na igreja disputando primazia ou quem é mais importante. Essa motivação em querer derrubar uns a fim de erguer outros é totalmente carnal e mundana e jamais será aprovada por Deus. Não basta apenas a integridade na doutrina, é preciso fidelidade nos relacionamentos na igreja. Na igreja. Você sabia que uma pessoa que está com raiva de outro, murmurando e criticando, Deus não ouve a oração? Sabia disso? Também Deus não recebe a seu louvor. Aí fica lá batendo na tecla da oração e Deus não está ouvindo. Não está ouvindo. Aí contamina os outros. Receba e ouça a palavra de Deus. O ministro é um espetáculo diante do mundo. 1 Coríntios 4:9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Quer saber o motivo que o apóstolo Paulo usa essa figura? Nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Essa era uma imagem muito familiar para o povo do Império Romano. Para o imperador romano manter a hegemonia do seu governo, bastava dar ao povo pão, comida e circo. Não mudou hoje no Brasil. Hoje o governo federal dá o dinheiro na conta e dá circo. Dá circo. Não mudou nada. Os imperadores procuravam trazer entretenimento e diversão para o povinho, para o povão. Criou-se então, em quase todas as cidades do Império Romano, anfiteatros, onde se promoviam espetáculos para a população. Fique de olho no governo federal. O governo entretinha o povo. E quando um general ia para a guerra, retornava vitorioso, ele acorrentava pelo pescoço os vencidos e entrava na cidade montada em sua carruagem, uma grande procissão, trazendo os derrotados que eram sentenciados à morte e levados ao anfiteatro para serem lançados às feras ou passados ao fio da espada. Receba a palavra de Deus. A palavra grega theatron, espetáculo, da origem nossa palavra teatro. O apóstolo Paulo diz que o ministro hiperetes de Cristo é espetáculo, teatro do mundo, e que a sua vida se desenrola num palco, em uma arena de morte. O Coliseu Romano tornou-se o centro desses espetáculos, onde cristãos
eram colocados para lutar contra feras expostos à morte. Essa é a figura que o apóstolo Paulo evoca para os apóstolos de Jesus. Os ministros imperetes não estão no pódio para os aplausos dos homens, mas na arena do espetáculo, para serem entregues à morte. O apóstolo Paulo usa essa ilustração para descrever a humilhação, a integridade a qual os enviados de Jesus são sujeitados. Deus é aquele que comanda o espetáculo, o teatro, e utiliza as fraquezas de seus servos a fim de demonstrar seu próprio poder até na morte. O apóstolo Paulo faz 4 contrastes para revelar sua ironia com a igreja em Corinto. Reis prisioneiros, sábios loucos, fortes fracos, e nobres e desprezados. Ouça reis e prisioneiros. 1 Coríntios 4:8. Visto que a igreja em Corinto estava cheia de vanglória, o apóstolo Paulo ironiza os crentes da igreja, dizendo, 1 Coríntios 4:8, já estáis fartos, já estáis fartos, já estáis ricos e chegastes a reinar sem nós. Paulo diz para os crentes da igreja de Corinto, vocês estão fartos e ricos demais. Eu me lembro da igreja de Laodiceia. Os crentes da igreja de Laodiceia estavam com os crentes de Corinto, satisfeitos com a sua espiritualidade. Pensavam que eu tinha tudo, mas não tinha nada. Abram suas Bíblias, Apocalipse 3:17 e 19. Apocalipse 3:17 e 19. Testemunho de Cristo, a igreja de Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, segue nu. Agora, Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mas o apóstolo Paulo afirma que aquilo que você tem é o que você recebeu. 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se o não tivesse recebido? 1 Coríntios 4:7. Presta atenção aqui, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo que não há margem para a vaidade, para a soberba, para o orgulho espiritual. Se Deus lhe deu um ministério de projeção, seja qual for, você não tem de ficar vaidoso ou vaidosa com isso. Isso não é seu, irmã. Isso não é seu, irmão. Não é devido aos seus méritos, não é devido à sua inteligência ou capacidade humana. É graça de Deus. E por que então você se vangloria como se fosse mérito seu? Entendeu? É que preguei. O apóstolo Paulo começa a mostrar para a igreja de Corinto que a teologia da glória é precedida pela da cruz.
E a grande bandeira do cristão é a teologia de João Batista em João 3,30. Convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. João 3,30. Deus colocou os apóstolos no último lugar na igreja, mas o mundo os coloca. Deus colocou o apóstolo em primeiro lugar na igreja, mas o mundo coloca em segundo, em último. Repetir. Deus colocou os apóstolos em primeiro lugar na igreja. O mundo colocou em último. Presta atenção. Se nós estamos sendo abençoados, outros estão sendo bofeteados. Se nós estamos sendo esbofeteados, isso vai abençoar outras pessoas. Todos os cristãos são ao mesmo tempo reis e prisioneiros, sentenciados à morte. Somos tanto reis quanto escravos. Somos ricos em Jesus e desprezados pelo mundo. Jamais alcançaremos a bem-aventurança aqui neste mundo. Ainda somos humanos. Ainda estamos no mundo. Ainda somos mortais. Ainda estamos expostos ao pecado, ao mundo e ao diabo. Receba mais uma vez a palavra de Deus. 1 Coríntios 4,10. Sábios e loucos. Paulo diz: nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. O apóstolo Paulo usa uma linguagem de ironia, pois todos o consideravam um louco pelo fato de ter deixado o judaísmo e rabinado, uma carreira promissora de grandes vantagens, com muito dinheiro, sucesso, com muita projeção, para se tornar um andarilho itinerante, que não tinha a casa certa, que passava fome, frio, nudez, açoite e prisões. Imagino o que dizia Paulo. Tu é louco, louco da Silva. Louco, teu louco. Houve um momento na vida de Saulo que ele achava que ser sábio era gloriar-se nas coisas que tinha. Abra sua Bíblia, Filipenses 3,8. Filipenses 3,8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo considerou todas essas glórias do seu passado como esterco, lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. E sabe o que é esterco, irmão? Eu sei, fede pra caramba. Sabe o que é lixo? Também fede. O apóstolo Paulo era louco, de acordo com o critério dos homens. Paulo abandonou seu status, sua posição e suas vantagens. Contudo, na verdade, os coríntios se consideravam sábios aos próprios olhos, eram tolos aos olhos de Deus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 3,18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Agora, 1 Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. O caminho para se tornar espiritualmente sábio é tornar-se louco aos olhos do mundo. Houve um momento
em que Saulo confiou na sua força, mas depois que Jesus o salvou, Paulo passou a gloriar-se nas suas fraquezas. Ouça a palavra de Deus, fracos e fortes. A Bíblia diz, 1 Coríntios 12, 28, nós fracos e vós fortes. 4:10, primeiro 4:10. Nós fracos e vós fortes. 1 Coríntios 4:10. Aos olhos de Deus, os apóstolos são os primeiros, mas aos olhos do mundo são os últimos. A igreja em Corinto se considerava forte, poderosa, e o apóstolo Paulo chegou a dizer que teve um tempo em sua vida em que ele se achava forte e poderoso. Nesse tempo, Saulo perseguia a igreja, mas agora Paulo, o apóstolo, se considera fraco e se gloria na sua fraqueza. Paulo mostra à igreja em Corinto que o autoconceito que ele possuía de si mesma era uma cortina de fumaça e uma máscara. Os crentes da igreja de Corinto estavam cheios de orgulho por causa da sua espiritualidade. Ouça a palavra de Deus. Honrados e desprezados, versículo 10 e 13. Preste atenção. A igreja de Corinto queria glória à vinda dos homens. A igreja de Corinto se considerava importante por estarem associados a homens famosos. Paulo diz que os apóstolos não são nobres, mas desprezados. Os crentes da igreja de Corinto ficavam todos empavonados, dizendo, nós somos de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Cristo. Paulo diz que nós não devemos achar que somos importantes por pertencermos a um grupo de homens famosos. Os apóstolos não são famosos, diz Paulo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 4:11. Vós nobres e nós desprezíveis. Agora 4:11, foi o 10 agora. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Versículo 10 e versículo 11. Concluindo, os apóstolos sofrem maus tratos. Versículo 11. E somos esbofeteados, e não temos morada certa. Agora, versículo 13. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. O apóstolo Paulo diz aos crentes de Corinto para não colocarem holofotes os homens, pois assim como trataram Jesus, o Filho de Deus Salvador, prendendo-o e cuspindo-lhe, levando a cruz, assim também tratarão os apóstolos e os cristãos em todas as eras da história eclesiástica. Nossa vida está sendo observada por homens e anjos. Somos jogados nas arenas da vida para enfrentarmos a própria morte como escravos condenados. Gostou do conteúdo da palavra de Deus nesta noite? Que o Espírito Santo de Deus complete a obra dessa pregação em suas almas, seus corações e suas mentes para a glória e louvor de Deus em Cristo Jesus, o Filho